que é catequético, nos ajuda. Ainda ontem nós falávamos um pouquinho daquela cena, né, da Sagrada Família quando vai para Jerusalém, e Jesus fica entre os doutores da lei e explicamos um pouquinho essa cena tão maravilhosa. E hoje o Evangelho diz também da apresentação de Jesus, esse rito, que é um rito de aceitação do menino na cultura judaica, que era a circuncisão, que é quase que um batismo para nós hoje, que é quando uma criança ou um adulto ele é inserido na nossa fé. Então, por esse gesto, Jesus é apresentado, acontece a circuncisão, Maria é purificada e Jesus então se torna um com aquele povo para o qual veio para governar e reinar. Então, esse ciclo. Depois, como eu já disse, é esse maravilhoso livro central que trata um pouquinho esse problema da fé que os nossos irmãos e irmãs cristãos viveram logo no início da igreja, para ver assim que não é só hoje que nós enfrentamos os problemas sobre a fé, em torno da fé, mas já lá atrás eles também tiveram as suas limitações, os seus momentos cruciais, mas onde o Espírito foi tão fecundo e falou tão forte que eles conseguem colocar para nós uma fé mais transparente e mais clara. Então, só para contextualizar o que acontece no Concílio de Éfeso, século IV da igreja, quando eles começam a... Maria não é a primeira, né, aquela que estava no foco da discussão, mas era Jesus. Porque ao questionar a humanidade de Jesus, então se negava uma das suas naturezas, dizendo que Jesus, né, só tinha o verbo, só tinha se encostado na pessoa humana e não tinha sido, não teria acontecido de fato uma concepção, mas apenas um encostamento. E por isso toda essa heresia dizia-se negando a humanidade de Jesus. Jesus só é divino e aquele humano somente um corpo que ele usou para se manifestar. Diante disso, a igreja vai dizer então por meio do Papa, dos bispos, que não, que a nossa fé ela está pautada numa única pessoa que é Jesus, mas que tem duas naturezas, humana e divina, que é o que nós professamos na nossa fé. Só que ao dizer que Jesus é humano e também divino, nós entramos na particularidade de Maria. Porque Maria concebe, sem a visita de um homem na sua vida, sem um relacionamento afetivo genital, é a ação do Espírito, mas Maria, ela oferece a sua vida, o seu útero, e por isso todos os alimentos que uma mãe permite à criança na gestação, é Maria que oferece para o menino Jesus. Assim como falávamos do ciclo natural da vida de Jesus ontem, hoje nós podemos também dizer que na concepção de Jesus, né, e na sua gestação, Jesus passa dentro do ventre como qualquer outra criança, com necessidade de carinho, de ternura e dos melhores alimentos possíveis. E aí então Maria é proclamada pela igreja nesse concílio como mãe de Deus e mãe da igreja. Maria é mãe de Jesus, que tem uma única pessoa, mas duas naturezas, humana e divina. Por isso Maria é mãe de Deus. Esse conflito também com outras crenças, né, e sobretudo dentro do próprio cristianismo, até hoje ainda tem gente que acusa, que defende e faz tudo isso. Mas a nossa certeza, alguém que refletiu no século IV, tão próximo da igreja que nascia, nos ajuda a entender isso hoje com muito mais clareza e mais serenidade. Basta um pouquinho de humildade da nossa parte e permitir que a graça de Deus, a fé, atue em nós, que tudo aquilo que é nuvem, ela vai se desfazendo também diante dos nossos olhos. Então, por isso, essa solenidade tão bonita. E junto com essa solenidade,
as bênçãos, como diz o livro dos Números, para esse novo ano que nós estamos por iniciar. Penso assim que para mim, enquanto padre, enquanto ministro da igreja, essa é uma das missas assim que mais me custa, porque eu sou muito mole para despedidas. E essa missa também de Maria Mãe de Deus, se celebrar a passagem do ano, é uma missa de despedidas, porque nós olhamos para a nossa vida, para 12 meses, e são 12 meses que nunca mais vão voltar na nossa vida. Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Às vezes a nossa vida é tão corrida que um dia após o outro, chegou 2013, 14, 15, daqui a pouco nós vamos estar celebrando 2090, alguns, né? E passou. Mas essa noite é uma noite da cisão, é uma noite do corte, é uma noite da separação, de um tempo que não volta mais, de coisas que nós vivemos, que não vão voltar mais, de pessoas que nós encontramos que também não vamos encontrar mais, da mesma intensidade, com o mesmo afeto que nós vivemos ao longo desse ano. A mesma celebração de ontem não volta mais. É a outra água, é outro tempo que agora nós queremos colocar realmente de fato nas mãos de Deus e dizer: Senhor, o que foi possível nós fizemos, pedir perdão por aquilo que não foi possível, mas é um tempo que agora nós vamos falar a Deus, vamos enterrar 2012. E dizer a Deus nem sempre é fácil. Quantas pessoas perderam seus entes queridos nesse ano? Que não vão ver mais essas pessoas em 2013. Que foi o primeiro Natal, que foi o primeiro Ano Novo, e que não vai viver mais isso. Alguém que começou o ano casado, teve crises, e hoje está participando pela primeira vez do Ano Novo, dizendo: agora eu estou sem companheiro, sem a companheira. Ou sem o namorado, sem o noivo, tantas datas, né? Era para ir no quinto ano da faculdade, vai ficar no quarto, que reprovou, né? Enfim, tantas coisas que aconteceram, mas que a gente não vai mais viver tudo isso. Ao mesmo tempo que a tristeza por não viver mais isso, mas a gratidão também a Deus por ter dito assim: que bom que nós vivemos tudo isso, que bom que nós passamos, e que cada experiência dessa nos marcou profundamente, e quiçá nos tenha feito pessoas melhores, mais amadurecidas, mais preparadas para os outros desafios que também virão na nossa vida, até o momento em que Deus vai nos recolher, e aí seremos nós que vamos dizer para a terra o nosso adeus, a nossa despedida, para nunca mais voltar à terra. Esse é o tempo que nós celebramos hoje. Esse é o momento. Tristeza, de separação, de cisão, mas de agradecimento por tudo aquilo que nós vivemos. Só que como nós somos um povo da esperança, então nós projetamos a nossa vida não para aqui no tempo, mas ela se projeta, e nós queremos viver 2013 na palavra de Deus que está em Números de hoje, na bênção de Deus. Queremos um ano abençoado. Eu vi agora a cartazinha, né, na internet, e quantos votos de felicidade, de esperança para o novo ano, um ano abençoado, né? Cada um de nós já fez na nossa planilha lá de programação, e disse: nossa, se Deus quiser, esse ano vai ser o ano mais abençoado ainda. O meu foi maravilhoso, não sei o ano de vocês, teve marcas assim delicadas, mas foi um ano abençoado, e eu queria que fosse assim de novo, ou melhor, o ano que vem. É um ano de bênção. Mas aí eu quero convidar vocês a olhar o que é bênção na palavra de Deus. Isso que nós almejamos e queremos para o novo ano, o que é bênção? Bênção se traduz numa mesa farta? Bênção se traduz em um emprego novo, ou melhor, remunerado? Que eu seja respeitado? O que é bênção na nossa vida? Para a cultura semítica, né? Para a cultura do Antigo Testamento,
A bênção, ela vive 3 momentos na sua cultura. Primeiro momento, vem cá, João, um pouquinho, fica bem aqui na frente, quadro. Pode olhar lá para o povo. Esse é o João, prazer. O primeiro momento da bênção na cultura semita do Antigo Testamento, ela está relacionada à proteção. A proteção, ela acontece antes do povo ser exilado. E a Sagrada Escritura tem expressões tão românticas, tão maravilhosas, que vai traduzir Deus como se fosse uma águia. E essa águia de Deus, com as suas asas, ela protegia a sua cria, a sua criação. Deus ali protege. E a bênção desse primeiro momento da história da humanidade, ela se revela como proteção. A águia, Deus, protege os seus. Então, bênção é proteção. Quando nós pedimos bênção hoje, nós queremos lembrar isso, Senhor. Que no ano de 2013, as suas asas nos abraçam, nos proteja, nos livre de tantos perigos e, sobretudo, das artimanhas de Satanás. Que nos proteja. O segundo momento que o povo experimenta é o momento do exílio. É o momento que o povo sofre e corre o risco de perder a sua identidade, presta culto, mas não tem templo, é oprimido, é separado dos seus entes queridos, apanham, sofre, e nesse momento o povo parece cair na fé. E no momento que o povo parece cair, esse Deus que se revelou primeiro como protetor, ele se revela como um amparo. Deus se mostra como aquele que segura na mão daquele que está desamparado e ampara, dizendo: levanta, eu estou com você. Uma passagem muito clara para nós, Êxodo, que vai dizer a vocação de Moisés, que vai dizer assim: eu ouvi o grito, eu ouvi o sofrimento e eu desci para amparar vocês. Vocês não estão sozinhos na batalha, na vida de vocês. Esse Deus que nos protege, e queremos que Ele nos proteja, todos nós, em 2013, nós queremos que Deus seja o nosso amparo, que não permita que nós caiamos, e que no momento, porventura, que nós fizermos opção, consciente ou não pelo pecado, que Deus não se canse de nós, que Ele também ampare cada um de nós, a nossa família, a nossa vida. E o terceiro momento da bênção, protege e ampara. Esse já é trazido por Jesus. O Evangelho que nos apresenta. Jesus estava sentado e traziam a Jesus as crianças para que Jesus as abençoasse, a todas elas. E diz o texto que a bênção de Jesus era revelada por meio do carinho, do afeto, da ternura, de colocar, diz o texto, Jesus pegava as crianças no colo e amava todas elas. Esse é o sentido da bênção também para nós hoje, em saber que esse Deus que protege, que ampara, é um Deus que nos ama com muita ternura, com muito afeto, que nos coloca no colo como se fossem criancinhas e ama a cada um de nós com um amor único e especial. Quando nós pedimos a bênção, é isso. Obrigado. Proteção, amparo e amor. Nós dizemos a Deus: Senhor, nos proteja em 2013, nos ampare e, acima de tudo, nos ame. Não canse, porque o amor é o que impulsiona tudo mais. E se hoje nós almejamos a paz para nós e para toda a humanidade, ela só será realidade se nós vivermos de fato o amor. E o amor que não tenha fonte mais,
porque somos limitados, pequenos, frágeis, e amamos às vezes pela metade, um terço ou quase nada. Esse amor está em Deus, e nele se encontra a paz, se encontra o conselho, a serenidade, o equilíbrio, o diálogo, o respeito, a solidariedade, a fraternidade, a justiça, tudo aquilo que nós experimentamos. Se em 2013 nós estivermos na presença de Deus e aprendermos com Ele, de fato, a nossa vida será uma bênção. Longe dele, nós não temos essa bênção. Fechemos os nossos olhos, irmãos. Voltemos para nós e vamos então colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Essa bênção que eu estou almejando, ou eu sou materialista, estou nesse foco, nesse limite humano, o que eu busco nesse novo